Fala galera, beleza? Eu sou o Nelson Barbosa, seja bem-vindo para mais um vídeo do Elétrica em Foco. E hoje a gente vai falar sobre unidades de medida e também um pouco sobre grandezas físicas. Porque as grandezas físicas, elas estão agrupadas no sistema de unidades. Esse sistema de unidade, ele é padronizado no sistema internacional de unidade, só que ele é representado apenas pela sigla SI. Então, essas unidades, elas estão presentes no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Por exemplo, quando a gente vai no açougue, quando a gente vai na farmácia, quando a gente vai falar da distância entre uma cidade e outra, até mesmo na nossa lâmpada. Então, agora a gente vai lá para o meu bloco que eu vou te mostrar um exemplo de cada. Bom, galera, aqui no nosso bloco a gente tem a coluna da unidade, que é onde vai se encaixar, por exemplo, metros, gramas, volts, ampere, watts, entendeu? Essas unidades estão na base 0. Quando o número é muito grande ou o número é muito pequeno, aí a gente precisa adaptar ele usando a unidade de medida para ficar fácil a leitura e para ficar padronizado. Então, por exemplo, aqui a gente tem os submúltiplos: mili, micro, nano, pico. Esse lado aqui da tabela é quando os valores são muito pequenos. E aí, para eu não deixar 0,00000, aí você coloca o valor e coloca se é mili, micro, nano ou pico. Entendeu? O mili é a menos 3, o micro é menos 6, nano é menos 9, pico é menos 12. E do lado de cá é quando os números são grandes. Então, por exemplo, aí a gente usa o quilo, mega, giga, tera. Por exemplo, quando a gente vai no açougue, a gente não pede 2.000 gramas de carne, a gente pede 2 quilos, porque é mais fácil a leitura. Por exemplo, você vai... Antigamente, a memória de celular, de cartão de memória, era em mega. Era uma memória menor do que a gente tem hoje em dia. Aí, por exemplo, a gente tem pendrive de 64 GB, 128 GB. A gente já tem HD externo, que é 1 tera, 2 tera. Entendeu? Se a gente fosse colocar só na unidade de, por exemplo, assim, no armazenamento, na unidade do byte, ia ficar um número muito grande. Por exemplo, ia ficar o 1 e 12 zeros. Tipo, a gente tem que falar 1 e com os 12 zeros, bytes. Aí com a unidade de medida, a gente fala 1 terabyte, que é 1 vezes 10 elevado a 12 bytes. E quando a gente está aqui na unidade e a gente está com um número muito grande, por exemplo, vou dar o exemplo do açougue. Você foi no açougue, aí você pediu 2.000 gramas. Então, o que a gente faz para a gente padronizar esse valor? Para cá, a gente divide por 1.000. Então, 2.000 gramas. A gente dividindo por 1.000, a vírgula está aqui, certo? A gente anda 3 casas com ela. 1, 2, 3. A vírgula veio aqui. Então, seria o quê? 2 vezes 10 a terceira. Ou então, é a mesma coisa da gente falar 2 quilo, que é 2.000, e aí o gramas, porque é da carne. Então fica 2 quilogramas. Por exemplo, um poste da rua. Chega a alimentação nele de 13.800 volts. Só que esse número aqui é muito grande. Então, para a gente simplificar, a gente faz o mesmo processo. A gente anda com a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Que é a mesma coisa que o quê? 13,8 kilovolts. Entendeu?
Aí, por exemplo, a gente vai falar a distância de uma cidade a outra. Aí a gente não vai falar 10.000 metros. A gente vai falar o quê? 10 K de 1.000 metros, quilômetros, entendeu? Ou ainda sobre na unidade de metros. A gente, por exemplo, em usinagem, a gente não vai falar, corta para mim usina 0,001 metros, entendeu? Se a gente fosse falar isso, 0,001 metros. Em usinagem, fica ruim a gente trabalhar com um valor assim. Então, aí, o que a gente faz? Como é um número pequeno, a gente, pra cá, a gente faz o quê? A gente multiplica por 1.000. Multiplicando por 1.000, a vírgula tá aqui, a gente anda 3 casas pra cá. Então, fica, ó, 1, 2, 3. Fica igual o quê? Fica igual a 1 milímetro. 1 milímetro. Entendeu? Fica melhor. 1 milímetro. Entendeu? E ainda sobre usinagem, quando você vai fazer ajustes precisos, folga, essas coisas, você usa na escala de micro. Então, por exemplo, assim, ó, um micro seria o quê? 0,001 milímetro. Então, imagina se fosse trabalhar em metros. Seria mais 3 zeros depois da vírgula. Então ia ficar um número muito grande, muito ruim para se trabalhar. E aí é por isso que usa o micro, que ele fica numa escala melhor. Aí, por exemplo, imagine se você fosse falar de célula, dessas coisas. Seriam partículas menores ainda. Então aí você usa o nano, você usa o pico. Imagina em eletrônica, os componentes de um celular. Eles são cada vez menores. Então você já está trabalhando nessa escala aqui de tamanhos minúsculos. E já ao lado de cá são tamanhos grandes, são números grandes. Por exemplo, um chuveiro. Um chuveiro, ele tem, vamos supor, ele tem 5.800 watts. É a mesma coisa que o quê? 5,8 kW, certo? Ampere. Agora, por exemplo, assim, ó, essa lâmpada, ela tem 10 watts de potência e ela é 127 volts. Se você fazer o cálculo da corrente, ela vai dar 0,078 ampere. Só que esse número é um número ruim para trabalhar. Então, por exemplo, 0,078 ampere. Aí como que a gente melhoraria ele? A gente tem que ir com a vírgula para cá, para o número ficar melhor. Então a gente multiplica por 1.000, andando 3 casas com a vírgula, 1, 2, 3, fica 78 miliampere. Aqui era 0,078 ampere. Aqui fica 78 miliampere. Fica um número melhor para se trabalhar. Por exemplo, a resistência. Tem resistência de 2.000 ohms, 4.000 ohms, 10, 470.000. Então, por exemplo, assim, ó, vou colocar aqui uma resistência de um resistor que é em eletrônica, assim, ó, 47.000 ohms. Então, fica melhor como? 47 kilo ohms. Aí você deve estar pensando, mas só usa o milho e o quilo. Não. Por exemplo, igual eu dei o exemplo do HD. Um HD de 1 tera, é que aqui eu não coloquei, mas por exemplo, assim, ó, o byte. Um HD de 1 tera, que é um HD comum hoje em dia, 1 terabyte seria o 1 seguido de 12 zeros. Nem dá para escrever.
Então você trabalha com 1 tera. E são basicamente, esse é o princípio sobre unidade de medida. E para você ficar craque mesmo, pegar, treinar, pegar valores, pesquisar no cotidiano onde a gente usa, por exemplo, remédio. Você vai na farmácia, as doses de remédio são em miligramas. Então é 1 grama dividido por 1000. É miligramas, é bem pequeno. Entendeu? Deixa eu ver o que mais. Então é isso. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quer que eu traga algum conteúdo específico, beleza? Esse foi nosso vídeo sobre unidade de medida. E aí, deu para ter uma noção do que são as unidades de medida, alguns exemplos de aplicações e, como eu disse, ela está no nosso cotidiano e a gente usa e nem percebe. Então, se você tiver alguma ideia, algum vídeo que você queira que eu traga, algum comentário, se você gostou, deixa aqui seu like, se inscreve no canal e valeu, até a próxima.